Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus enquanto dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de 9 vídeos com 1 hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida, cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o meu fervor espiritual se renove sempre, para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena?
Sétimo dia da novena ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo, vos tirarei da vossa sepultura, vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo,
Mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela,
Dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor. Dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo, vos tirarei da vossa sepultura, vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a eles sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo, vos tirarei da vossa sepultura,
Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu
desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a eles sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo, vos tirarei da vossa sepultura, vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas
e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse levar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor.
reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador,
não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo, vos tirarei da vossa sepultura, vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo,
descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Ó Divino Paráclito, és o santificador das almas. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará à vossa criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do Divino Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a quem nós chamamos vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a eles sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome do santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade.
Dele vêm as graças, as luzes, os confortos e a ajuda para a nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor. Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras em nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos tirarei da vossa sepultura. Vos darei o meu espírito e viverei. Eu disse, eu farei. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo, mas vossa mão veio sobre o homem caído e o lançou do antigo terror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até vestir a nossa natureza. Foram feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os e abraça-os, meu Deus. E sabe que esta maravilha de amor realizaste por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para te amar e não pensar senão em ti, ó Espírito Santo de amor? Perdoai a mim, perdoai a todos pela ingratidão e por termos esquecido, e que de agora em diante, ó Divino Espírito, que nos unamos para te glorificar e te honrar. Vem, Espírito Santo, sobre mim nesta noite enquanto eu durmo, e santifica a minha alma. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso.